Quero parabenizar os irmãos pelos seus 69 anos e também pela excelente escolha do tema e da divisa, que se fundem no texto de Isaías, capítulo 6. Essa frase, envia-me a mim, ou eis-me aqui, mais completamente, envia-me a mim, é muito dita. Sempre que a gente lembra do Isaías 6, essa é a frase que mais é lembrada, que mais facilmente vem à nossa memória. Nós repetimos essa frase aqui hoje muitas vezes, em cada um dos elementos que compõem a estrutura deste culto, foi mencionada essa frase. Provavelmente nós não lembramos de todo o conteúdo dos versículos de 1 a 8, mas lembramos dessa frase. O tema do aniversário é eis-me aqui. E eu quero dizer para os irmãos que o título desta mensagem hoje tem a ver com isso. Diga, eis-me aqui, mas não pule nenhuma etapa antes disso. É importante para Deus, para a igreja, para nós individualmente estarmos dispostos, estarmos à disposição de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É importante isso. Mas o texto, irmãos, antes de Isaías dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, o texto apresenta 4 etapas que foram cumpridas por Isaías para que houvesse legitimidade nas suas palavras ao dizer, eis-me aqui. A bem da verdade, irmãos, não é tão simples assim. Chegar para o Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O texto de Isaías, capítulo 6, de 1 a 8, apresenta algumas etapas que deveriam ser cumpridas por Isaías e devem ser cumpridas pela igreja, por todos aqueles que desejam dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Não é tão simples assim. É preciso que algumas etapas sejam cumpridas. E a primeira etapa que o texto nos apresenta como condição para legitimar o nosso eis-me aqui é a etapa da confrontação com a glória de Deus. Vamos ao texto? Isaías 6, de 1 a 4. O profeta, ele menciona a morte do rei Uzias, mas ele passa a narrar a contemplação que ele teve da grandeza de Deus. A morte do rei Uzias só serviu para localizar no tempo e na história o que ele vem relatando depois. Eu vi também ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Essa contemplação da grandeza de Deus é uma etapa que não pode ser pulada para que aquele que serve a Deus, no caso ali Isaías, e no caso aqui, cada um de vocês, cada um de nós, possa dizer, eis-me aqui. Tem muitas pessoas dizendo, eis-me aqui, e começando a caminhada, pensando que está obedecendo a Deus, e acaba no meio do caminho retrocedendo, desistindo ou desviando. Porque tem uma noção equivocada de quem é o Deus a quem ele diz, eis-me aqui. Tem muitas pessoas caminhando, pensando que estão caminhando com Deus, acreditando que estão caminhando com um Deus que está sempre disposto a servi-lo, todas as vezes que ele estala o dedo, eu preciso disso, Senhor, até ao ponto de dizer, eu sou teu servo, como quem diz, eu tenho meus direitos. Não. A noção da grandeza de Deus, até mesmo a impossibilidade de alcançar em toda a sua extensão a grandeza de Deus,
É a visão que nós precisamos ter, como primeira etapa a ser cumprida, para poder dizer, eis-me aqui. Quando dissermos, eis-me aqui, precisamos ter noção de que nós estamos dizendo a um Deus que quer, merece e exige ser servido, ser adorado, ser exaltado, ser glorificado acima de tudo, acima de todos. A visão que Isaías tem apresenta seres celestiais, poderosos, com 6 asas. Esses seres poderosos não eram capazes de mostrar a própria face diante de Deus, porque 2 das suas asas cobriam seu rosto. Eles não eram capazes de se mostrar em mobilidade diante de Deus, porque 2 das suas asas cobriam seus pés. A grandeza de Deus encheu aquele espaço. E na visão de Isaías, ele percebe que a glória de Deus enche toda a terra. Essa é a primeira etapa. Quando nós dissermos, eis-me aqui para o Senhor, seja individualmente, seja como igreja, precisamos ter noção da grandeza desse Deus. A nossa querida irmã que dirigiu o culto, nos apresentou o texto de Êxodo, que mostra o Senhor se apresentando a uma outra pessoa. Moisés, através da sarça ardente, o Senhor estava na sarça. E naquele momento, quando Moisés tem a percepção da presença grandiosa de Deus, Deus vira para ele e fala assim, tira a sandália do teu pé. A grandeza de Deus, a glória de Deus era tanta e tamanha que ela tornou o chão santo, porque a terra em que tu pisas é santa. Mas não era porque era um monte, não era porque era aquele lugar, não, é porque Deus estava ali. Diga, eis-me aqui para o Senhor, mas tenha noção de quem é esse Senhor. É um Senhor que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. E quando eu falo todo, é todo mesmo. Não é para dividir com ninguém. Eu sei que você tem suas virtudes, eu tenho minhas virtudes. Podemos fazer coisas boas. Mas se há uma coisa boa que nós fazemos, ou outra, nós só conseguimos fazer porque o Senhor age em nós e através de nós. A percepção da glória de Deus é a primeira etapa que não podemos pular para poder dizer, eis-me aqui. Antes de dizer, eis-me aqui, o Senhor mostrou para Isaías diante de quem ele estava. Mas não é só isso. Tem mais algumas etapas. A segunda etapa, meus irmãos, diz respeito à confissão. Olha o versículo de número 5. Depois de contemplar quem Deus era, depois de perceber a grandeza de Deus, não há nenhuma outra reação a não ser essa. Então disse eu, ai de mim. Isaías dizendo, eu estou perdido. Os irmãos percebem a gravidade, a seriedade nas palavras de Isaías, o estado de quebrantamento e humilhação em que Isaías se encontrava depois de contemplar a glória de Deus, a grandeza do Senhor. Isso está nas suas palavras. Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa reação, irmãos, é a reação exigida do verdadeiro servo de Deus que diz, eis-me aqui. Primeiro ele é confrontado com a grandeza de Deus. E essa grandeza exige uma reação, e a reação é essa, de inclinação, de submissão, de humilhação, de admissão de que está perdido por uma única razão. Porque ele é santo. Só um pecador que se reconhece como pecador pode dizer, eis-me aqui, Senhor. Isso acontece desde o jardim, irmãos. Adão e Eva estava tudo bem lá. De repente resolveram desobedecer ao Senhor. E o texto de Gênesis diz que Deus passeava na virada do dia pelo jardim. E depois que Adão e Eva passaram à condição de pecadores,
o Senhor foi dar aquele passeio e Adão e Eva se esconderam. E Deus, retoricamente, perguntou: onde estás, Adão? O que Adão respondeu? Senhor, eu vi que eu estava nu, eu me escondi. Adão ficou com vergonha, porque ele percebeu que havia pecado, que havia desobedecido. A partir daí, todo homem, para se apresentar diante de Deus, precisa confessar quem ele é. Diante da grandeza de Deus, a única reação que nós temos para dizermos eis-me aqui, é a confissão de quem somos. Só podemos, irmãos, reconhecer quem realmente somos a partir do momento que reconhecemos quem realmente Deus é. Nós nunca vamos reconhecer quem nós somos enquanto ficarmos imaginando quem Deus é, de acordo com a nossa perspectiva. Quem guarda suas mazelas escondidinhas, quem não abre seu coração e confessa-se falho, carente e dependente de Deus, se quebrantando ante a sua majestade, não pode dizer, eis-me aqui. Porque Deus não usa alguém que se autoexalta, Deus não usa alguém que se autopromove, que se autoprestigia. Deus não usa alguém que se acha, como diriam os cariocas. Deus usa o quebrantado. Não pule essa etapa. Diga eis-me aqui, mas saiba quem Deus é e saiba quem você é. Eu sou pecador, eu estou perdido. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Terceira etapa que não pode ser pulada, para que possamos dizer, Senhor, eis-me aqui, é a etapa da redenção. Notem que nós estamos caminhando, irmãos. Primeiro, Deus grandioso, todo-poderoso, incomparável. Segundo, esse Deus se apresenta a Isaías, um homem pecador, que precisa admitir que é, um homem falho, que precisa admitir que é, um homem que, a partir do momento que admite quem é, ele confessa, eu estou diante do Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí vem a terceira etapa, a etapa da redenção. Isaías apresenta um problema, irmãos. Antes de dizer, eis-me aqui, ele apresentou um problema. Eu sou um homem pecador, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu estou diante do Rei. Mas antes de dizer isso, ele diz, eu estou perdido, estou perdido. Aí o texto mais adiante, porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isaías estava pertinho de dizer, eis-me aqui, irmãos. Ele estava pertinho de dizer, eis-me aqui. Mas ainda faltava a sua redenção pessoal. A solução ou a resolução do problema que ele apresentou. Ele apresentou perdido, eu sou pecador. Meu problema é nos lábios. Se fosse em outro lugar, ele dizia, em outro lugar. Mas exatamente no ponto onde ele apresenta o problema, o Senhor redime, o Senhor soluciona, o Senhor resolve, o Senhor resgata. A brasa foi tirada do altar e não foi posta na mão de Isaías, não foi posta na cabeça de Isaías, não foi posta no pé de Isaías, foi posta na boca de Isaías, no ponto exatamente onde Isaías confessa o seu pecado. Não dá para dizer, eis-me aqui para o Senhor, se pularmos essa etapa. A etapa de nos submetermos à disciplina corretiva de Deus, aquela disciplina que vem através do processo de santificação na nossa vida, em que nós nos submetemos ao agir de Deus dentro do nosso coração, mudando o que tem que mudar, dentro da nossa mente, alterando o que tem que ser alterado, fazendo com que nós passemos a viver de um modo que estejamos sendo pelo Senhor, qualificados a ouvir o seu chamado, qualificados a dizer, eis-me aqui, envia-me a mim.
ele estava diante de Deus grandioso, ele confessou seu pecado, ele teve o problema do pecado resolvido, porque é Deus que resolve o problema do pecado, não é você não. Não adianta, Senhor, eis-me aqui, agora eu vou resolver os meus pecados. Não. O que precisamos fazer é dizer ao Senhor, Senhor, exatamente aqui, nessa areazinha, aí, essa área que você está pensando agora, é nessa área, Senhor, que eu preciso que o Senhor toque. É nessa área que eu preciso, porque eu não consigo sozinho. Não enfrente seu pecado sozinho, meu irmão, minha irmã. A sua falha. Tem lugar aí que precisa, tem lugar aqui que precisa ser tocado por Deus. Resolvido. Para que possamos seguir adiante até chegar um momento que vamos poder dizer legitimamente, eis-me aqui. E finalmente, irmãos, a quarta e última etapa, antes de dizer eis-me aqui, é a etapa do chamado. Quando Deus se apresenta diante de Isaías, mostrando sua glória, Deus ainda não está chamando. Quando Deus toca no coração de Isaías, para que Isaías confesse sua pecaminosidade, suas falhas, Deus ainda não está chamando. Quando Deus limpa, purifica Isaías, resolvendo o problema que Isaías apresentou, Deus ainda não está chamando. Mas quando ele termina as 3 etapas, o texto nos diz, versículo 8, depois disto, depois de tudo, eu ouvi a voz do Senhor, não era um assobio não era a voz do próprio coração não, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Note, irmãos, a pergunta é retórica. Deus agiu em Isaías, falou com Isaías, mostrou para Isaías, aí ele olha para Isaías e fala assim, e aí, a quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Pergunta retórica. Quem há de ir por nós? Esse é o chamado. Mas esse chamado não acontece antes de você conhecer quem Deus é. Antes de você admitir quem é você, para que Deus faça isso. E antes de o Senhor mudar a tua vida, consertar o que precisa ser consertado, aí Ele vai e fala ao teu coração. Vem. Agora pode. Agora você pode responder. Agora pode abrir a boca e dizer. Porque eu estou chamando, mas eu só estou chamando depois que eu fiz o que tinha que ser feito. Diga, eis-me aqui. Mas não pule etapas, irmãos. Se você pular as etapas, você não vai ouvir o chamado do Senhor, vai ouvir outro chamado. Vai confundir a tua cabeça, teu coração. Você vai mudar de rumo. Pode até dizer que começa bem, mas a direção vai estar errada. Por que pulou etapas? Agora que está pronto, Isaías responde, eis-me aqui. Não é por causa dele não, e olha que Isaías não era qualquer Clóvis, não era qualquer Filipe, não é pastor Filipe? Isaías era Isaías, mas ele disse, eis-me aqui, e certamente não é por causa dele, ele disse, eis-me aqui, por causa do que tinha acabado de acontecer com ele. Ele viu Deus como Deus é. Ele se humilhou diante de Deus como deve ser. Ele se submeteu à ação de Deus transformadora da sua vida. Aí sim ele ouviu o chamado de Deus. E ele pôde dizer, eis-me aqui. Você não é Isaías. Nós não somos Isaías. Tem muita coisa em Isaías que eu estou longe de alcançar na minha vida com Deus. Mas uma coisa eu sou igual a Isaías, pecador. Uma coisa você é igual a Isaías, pecador. E por sermos pecador, nós precisamos das outras 3 coisas às quais Isaías foi submetido. Eu quero encerrar com uma história de um pastor que eu ouvi na internet recentemente, que ilustra bem onde nós aplicamos o eis-me aqui. Ele disse que estava num restaurante de self-service, terminou sua comida, aí ele não queria deixar a mesa suja. Ele pegou a bandeja e levou lá para aquele local onde a gente coloca as bandejas, para o funcionário depois fazer a limpeza e tal. Só que ele limpou a mesa dele direitinho, muito caprichoso. Aí levou a bandeja, quando está botando a bandeja lá, um outro moço que estava almoçando lá nas adjacências da mesa dele, aqui também, limpa isso aqui para mim, pode deixar isso aqui.
Aí ele falou, tá bom, deixa aí, eu vou limpar. Aí pegou lá, tirou a bandeja da mesa do moço e botou lá e tal, ficou suja aqui, já vou limpar aí. Aí ele foi numa outra mesa, pegou o guardanapo, limpou a mesa do moço. Aí ele levantou e voltou para a mesa dele, porque ele tinha pedido um cafezinho, tem gente que gosta de tomar um cafezinho depois do almoço. Aí ele sentou na mesa dele, continuou mexendo no celular e tomando cafezinho. Aí o moço olhou para ele e falou assim, você não é funcionário aqui não? Ele falou, não, eu só levantei para botar minhas coisas ali, mas aí o senhor pediu para limpar a sua mesa, eu limpei e tal, eu ajeitei aí e tal. Desculpa, rapaz, eu não sabia. Mas por que você limpou? E não existe um lugar nesse mundo onde o meu Deus não me queira servindo. Não existe um lugar nesse mundo, um metro, centímetro quadrado, onde eu não possa dizer, eis-me aqui. Eu quero ser útil, eu quero ser bênção, eu quero demonstrar o fruto do Espírito. E aquele encontro foi um encontro bonito, eles ficaram conversando depois sobre as coisas de Deus. Você vai dizer, eis-me aqui para o Senhor, mas não é para servir aqui, na igreja só não. O seu ministério é no balcão do seu trabalho, se você é comerciante. O seu ministério é no banco da faculdade, se você é estudante. O seu ministério é na tua casa, à mesa com a tua família, servindo, sendo útil, sendo uma bênção, dizendo, eis-me aqui, Senhor, em todos os cantos deste universo, desde que você não pule nenhuma etapa. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, mas sem pular nenhuma etapa. Que o Senhor te abençoe. Vai para casa depois do culto, pensando, eis-me aqui, Senhor,